Olá a todas e todos, aqui é o professor Pedro e nessa conversa vamos falar de ética e política em tempos de pandemia. Para início de conversa, vou lhes contar uma breve historinha. Imagine uma cidadezinha litorânea que sobrevive graças ao dinheiro que os turistas que vão frequentar as praias locais injetam ali no município. Imagine que de repente surge um tubarão atacando os banhistas e vitimando alguns. Imagine o pânico que não se instala ali naquele local. De repente, as autoridades políticas e autoridades técnicas começam a discutir o que fazer diante desse problema que surgiu ali. Por um lado, as autoridades técnicas vão defender a interdição imediata das praias e o cancelamento da temporada de praias que está chegando e vai atrair turistas de várias partes do país, trazendo milhares de recursos ali para aquele local. Diante disso, as autoridades políticas vão dizer que se isso ocorrer, a cidade vai entrar num processo de decadência financeira e os impactos para a população que ali vive serão maiores ainda. Nesse primeiro momento, portanto, a tese defendida pelas autoridades políticas ganha. E assim, as praias continuam liberadas para banho, agora com uma vigilância um pouco maior. No entanto, no primeiro final de semana de reabertura das praias com a maior vigilância, novamente acontece um ataque do tubarão, vitimando mais pessoas. E a partir daí, as autoridades políticas se convencem que não adianta aumentar a vigilância em si. O problema tem que ser resolvido. O inimigo, no caso o tubarão, deve ser eliminado. Enquanto isso não ocorrer, a vida na cidadezinha não voltará ao normal. Enquanto o inimigo não for eliminado, não será possível voltar à normalidade. Convencido, então, disso, a autoridade política local parte-se, então, em busca de uma solução para aquele problema, isto é, a eliminação do inimigo, que no caso é o tubarão. Bem, essa historinha que eu acabei de contar para vocês é o enredo do filme O Tubarão, de Steven Spielberg, lançado em 1975, que agora em 2020 completa 45 anos. Justamente no momento em que a humanidade enfrenta um terrível inimigo que tem vitimado milhares de pessoas mundo afora. Diante disso, nós podemos fazer um paralelo entre o filme O Tubarão e o momento em que nós estamos atravessando, não só a nível de Tocantins, a nível de Brasil, como também a nível mundial. Como todos sabem, o foco inicial da pandemia de Covid-19 iniciou-se lá na China. E, a partir daí, foi se alastrando para o mundo todo. À medida que esse vírus foi espalhando, nós percebemos duas posturas distintas que se assemelham muito àquelas posturas lá da cidadezinha onde apareceu o tubarão. Uma parte, dizendo que isso é um problema minúsculo, esse problema vai passar logo logo,
não precisa grandes medidas, né? Não precisa fazer muita coisa. Nosso país tem determinada característica que vai evitar com que esse vírus se espalhe e por aí vai, né? Em suma, uma postura que buscava minimizar essa crise que nós estamos vivendo, né, e dizendo que havia um certo exagero daqueles que defendiam o isolamento da população, o fechamento das escolas, das universidades, do comércio e por aí vai, certo? E, por outro lado, né, aqueles fundamentados, sobretudo, nas orientações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, alertavam para o fato de que se tratava de um problema sério e que, enquanto não se descobrisse uma vacina eficaz, seria necessário tomar algumas medidas, sobretudo em relação ao isolamento, para evitar espalhar o vírus, certo? Então, essas são as duas teses que a gente viu surgir nesse período de pandemia. Por um lado, alguns minimizando a gravidade da crise, né, e falando que o pior seria fechar tudo porque desencadearia uma crise econômica que seria pior ainda, né? E por outro lado, alguns chamando a atenção para a gravidade do problema e para a necessidade de se tomar alguns cuidados que, se não elimina o inimigo, pelo menos evite que ele se espalhe, certo? Quando nós fazemos esse tipo de reflexão de como agir em determinada situação, nós estamos praticando a ética. Porque a ética é justamente isso. A ética é a reflexão sobre como nós agimos, né? E por que nós agimos em determinadas situações, certo? O agir é o moral. Nós agimos moralmente. E, a partir da ética, nós refletimos sobre a moral. Então, por exemplo, uma questão ética da atualidade é por que, mesmo diante do aumento dos números de casos, né, e do número de mortes, as pessoas continuam ignorando os alertas das autoridades sanitárias. Esse é um questionamento que a filosofia moral faz hoje. Porque mesmo diante de tudo que a gente está vendo aí, né, dos números que são reais, mais de 300 mortes no Tocantins, a nível de Brasil já estamos nos aproximando de 100 mil mortes, a nível mundial então nem se fala, e mesmo assim muitos de nós continuam agindo como se nada estivesse acontecendo. Por que que nós agimos assim? Quando fazemos isso, estamos agindo virtuosamente? Lembrem-se que, para a filosofia clássica, agir virtuosamente é agir em busca do bem. E a gente age em busca do bem por meio de ações justas. A partir do momento que eu não ligo para as orientações que os sanitaristas nos dão, que os profissionais da saúde nos dão, colocando assim em risco não a minha vida apenas, mas a vida daqueles que estão ao meu redor, da comunidade que eu vivo. Será se eu estou agindo virtuosamente? É uma questão que a ética nos levanta nos dias atuais, nesse momento que nós estamos vivendo. O filósofo Vladimir Safatli, que é um filósofo brasileiro,
vai dizer que a substância ética de um povo é definida através da maneira como ela lida com a morte. Como que nós estamos lidando com as mortes decorrentes da pandemia de Covid-19? Os números aqui que eu apresentei, que a cada dia aumentam mais. Qual é a nossa relação? Essa relação que nós estamos estabelecendo com as mortes que estão ocorrendo, mortes que poderiam ser evitáveis, mostra muito da nossa substância ética. Ou melhor dizendo, da nossa falta de substância ética. Porque se agir eticamente é agir em busca do bem, nós estamos agindo ao contrário. Nós estamos agindo egoístamente. Nós estamos agindo pela indiferença. E são vários os exemplos de indiferença diante de milhares de famílias enlutadas, né? Como, por exemplo, as pessoas em festas clandestinas, as pessoas que se aglomeram aí nos pontos de banho, as pessoas que não utilizam a máscara em espaços públicos, ignorando totalmente, né, o alerta dos profissionais da área de saúde, né, e mesmo as orientações das autoridades políticas através de decretos e tudo mais, né. É como se nada estivesse acontecendo. Milhares de pessoas morrendo diariamente. E é como se nada estivesse acontecendo. Uma completa indiferença. Uma indiferença que a gente percebe no discurso daqueles que dizem: ah, mas já estava para morrer. Ah, tinha um monte de doença. Era cardíaco, era diabético, né? Então, uma indiferença total diante da vida. A vida perde o valor, né? E isso mostra muito da substância ética do nosso povo. Porque, como ressalta o Vladimir Safatli, a morte, a relação que nós estabelecemos com a questão do luto é uma questão de memória. De nós cultivarmos a memória do nosso povo. E a partir do momento em que nós nos comportamos com uma total indiferença, nós vamos totalmente contrário com o que pressupõe a ética. Eu gostaria de chamar a atenção para algo aqui no Lajeado que eu acredito que mostra muito bem o exemplo dessa questão da nossa consciência ética, né? Eu me deparei esses dias com uma cerca ali na entrada da Praia do Segredo, né? E aí eu fiquei imaginando, né, o quanto que nós não temos consciência, né? Que é necessário fazer uma cerca para impedir as pessoas de passar, porque se não fizesse aquela cerca, as pessoas estariam indo ali para banhar, né, para ter acesso ao lago de alguma forma e se aglomerando, né? O pior é que se aglomerando, indo ao contrário do que tanto as autoridades sanitárias como as autoridades políticas do município orientam. Então, a falta de consciência faz como, por exemplo, seja necessário estabelecer uma lei obrigando o uso de máscaras, ameaçando até cobrar multa para que as pessoas façam algo que elas deveriam fazer de forma consciente, na busca pelo bem comum, certo? Então, são algumas questões que a gente percebe, né, o quanto, em relação à questão ética, nós somos, né, e a pandemia tem explicitado muito isso, o quanto nós estamos atrasados, né? E você também pode ver outros exemplos, por exemplo,
no aumento do preço das coisas, né? No preço que é um álcool em gel, no preço que é um determinado medicamento, e mesmo os alimentos, né? E os serviços, né? Serviço de água, de energia. Num momento de uma crise total, tem aqueles que querem aproveitar para ganhar mais dinheiro, né? Num momento que você vê todo essa várias pessoas perdendo a vida, né, por falta de atendimento médico, secretários de saúde de estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina sendo trocado por causa de desvio de recursos, né? E aqui a gente chama atenção para a relação entre ética e política. E nós falamos de política com P maiúsculo. Em relação à política, não dá para separar a questão ética da política. São questões que estão intimamente ligadas. Lá na Ética a Nicômaco, que é um livro clássico do Aristóteles, ele vai dizer que a finalidade da política é o bem humano. Então, a política, ela não busca o meu interesse, né? O interesse de fulano de tal. Ela busca o bem humano. E não o bem individual, mas o bem coletivo. E como que ela faz isso? Despertando nos cidadãos ações nobres. Será se é isso que está acontecendo? Será se os nossos representantes políticos estão utilizando a política para despertar nos cidadãos ações nobres? Reflitam sobre isso, né? Pensem sobre como tem sido a medida de prefeitos, governadores, presidente, tanto a nível estadual, nacional, como mundial. São ações, são políticas que buscam a união da população para poder vencer o inimigo. Nós sabemos quem é o inimigo, sabemos não como eliminá-lo, mas pelo menos como evitar que ele se fortaleça. E por quê? Mesmo sabendo quem é o inimigo, sabendo como fazer para que ele não se fortaleça, nós agimos de forma contrária. São questões que a filosofia levanta, são questões que os diferentes filósofos estão fazendo nesse contexto, e são questões que todos nós, cidadãos, né, devemos fazer nesse momento, né? Porque é a partir dessas reflexões que a gente vai definir como será o mundo de amanhã. Será a partir dessas reflexões éticas e políticas que nós iremos construir o mundo pós-pandemia de Covid-19. Nós queremos um mundo que avance cada vez mais para a sua destruição, ou nós queremos um mundo onde as pessoas sejam solidárias entre si? Nós queremos um mundo em que cada um olhe apenas por seu próprio umbigo, ou queremos um mundo, uma cidade, um estado, um país, onde todos se ajudam mutuamente e possam caminhar unidos para vencer os desafios que surgirão? Pois uma coisa é fato: a pandemia de Covid-19 não é a primeira e não vai ser a última crise que a humanidade vai enfrentar. Antes dela nós tivemos outras, e depois dela certamente haverão outros desafios que nós precisaremos enfrentar. Como enfrentarmos esses problemas e o que
surgirá a partir daí está na mão de todos nós, cidadãos. Nós podemos optar por fazer esse processo, como a filosofia defende, racionalmente, ou podemos cair na irracionalidade e caminhar para a nossa autodestruição. É isso, pessoal. Abraço a todos. Nos vemos numa próxima.